E o chaveamento da Copa Libertadores está definido. Pelo menos está muito próximo disso depois da vitória do Grêmio diante do Huachipato, que mexeu diretamente com a chave do Flamengo e o provável adversário das quartas de final. Você vai entender tudo nesse vídeo e também ver um apanhado geral meu a respeito do chaveamento e das oportunidades e riscos que o Flamengo e outros clubes podem enfrentar nessa Libertadores, nessa edição da Libertadores que está, e isso eu posso dizer desde o início, está completamente em disputa. Essa Libertadores ela está aberta. A gente não vê, fora o River Plate, nenhum time com um caminho de certa forma facilitado até a reta final. Vida muito difícil para Palmeiras, difícil para o Flamengo, difícil para o Atlético Mineiro, para o Fluminense, para o São Paulo, difícil para todos os favoritos. Um pouco menos difícil, mas também muito difícil para o River Plate. Vem comigo para a gente falar sobre esse chaveamento e o quanto essa Libertadores promete nessa segunda metade que começa daqui a mais ou menos 70 dias, tá bom? Deixa o teu like, se inscreve no canal e vem comigo falar sobre tática, nem tanto, sem tatiquez. Vamos direto colocar aqui o chaveamento e você vai notar que tem um quadradinho vermelho e um quadradinho amarelo do lado de cada time. Os times que têm o quadradinho amarelo foram os primeiros colocados do seu grupo e os times que têm o quadradinho vermelho foram os respectivos segundos colocados. A gente pode ver aí que os times de melhor campanha, né, os três principais times de boa campanha ficaram do lado esquerdo da chave do River Plate, que foi o time de melhor campanha na fase de grupos. Do lado direito ficaram os times com a maior quantidade de título continental, né? Na mesma chave, Peñarol, Grêmio, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, além do Nacional, né? Times muito pesados em termos de história, tradição e também alguns deles bastante fortes. A gente pode ver pela pontuação dos segundos colocados que existem cenários em que o Flamengo pode chegar, apesar de ter feito uma fase de grupos difícil, existem cenários que podem colocar o Flamengo como um semifinalista que vai decidir a vaga em casa e não só decidir a vaga fora de casa, como a gente previu que aconteceria, né? Que o Flamengo jogaria sempre o segundo jogo fora. Isso vai acontecer sim nessa primeira, nas oitavas de final, caso o Flamengo passe. Vai acontecer também na segunda fase, ali na fase subsequente. E depois disso, caso, por exemplo, passe o Botafogo ou o Nacional até a semifinal, isso não vai acontecer. O mando se inverte porque o Flamengo tem uma vantagem no saldo de gols contra esses adversários. Enquanto isso, do lado do River Plate, a gente pode entender que o Atlético Mineiro, por exemplo, que teve a segunda melhor campanha, caso dê a lógica, enfrente o River Plate na semifinal, vai enfrentar jogando o segundo jogo fora de casa. Lembrando que o River Plate deve, ao que tudo indica, decidir essa Libertadores no seu novo estádio, no seu novo velho estádio, ou no Monumental de Núñez, completamente reformado, que fatalmente será a sede da grande final, caso o River chegue. Caso o River não chegue e chegue, digamos, algum outro argentino, é mais difícil, mas também é pouquíssimo provável que esse cenário se dê. Eu fiz aqui algumas projeções, previsões aqui, só para a gente fazer uns exercícios, e a gente pode entender aqui, ó, imagino que o Atlético Mineiro vai passar do São Lourenço, e acho que o Fluminense ficou com a vida muito complicada por conta do chaveamento. O The Strongest é um time de La Paz e o Fluminense tem um time de média de idade muito elevada e não está numa boa fase. Existe sim um risco sério do Fluminense cair para o The Strongest, especialmente por conta do jogo de ida que vai ser em La Paz. Vamos acompanhar se isso vai acontecer ou não, mas o Fluminense não inspira ainda confiança e essa média de idade muito elevada pode depor diretamente contra um time que vai enfrentar a altitude de La Paz. Então, o chaveamento do grupo do Grêmio com a vitória do Grêmio contra o Huachipato,
impactou diretamente o Fluminense. E eu imagino, por enquanto, pelo menos imagino o The Strongest até passando. Na chave do River Plate contra o Tajeres vai ser um jogo até duro, imagino, mas o River deve passar, e depois as oitavas mais fracas, Colo-Colo e Júnior, imagino o Colo-Colo passando. Quando a gente vai para o lado direito, que é o mais disputado, imagino o São Paulo passando tranquilamente pelo Nacional, e aí entra o jogo de maior disputa, né, dessas oitavas de final, Botafogo e Palmeiras, com toda essa briga dentro e fora de campo entre as equipes, entre os presidentes e tudo mais, até passando bastante a seara do futebol, dois times presididos por pessoas de alto poder aquisitivo, né? Sendo um deles o dono, pode ser que existam investimentos, pode ser que a galera perca o foco aí, com o olho nessas oitavas de final que vão ser tratadas como finais pelos times. Vamos dizer que o Botafogo passe, assim, dá para dizer desde agora que o Palmeiras tem um caminho bem difícil comparado aos últimos anos, especialmente os anos que ganhou, né? Quando ele foi até a final, ali em alguns anos até com pouca contestação. Dessa vez ele enfrenta o Botafogo, né? Que tem todo esse contexto e que tem valores individuais bem bons, embora eu acredite que o encaixe do confronto seja mais favorável ao Palmeiras por conta da ofensividade exagerada até do time do Arthur Jorge, mas tem 70 dias para encaixar isso aí. Mas se passar, tem o São Paulo. O São Paulo tem levado vantagem, em linhas gerais, nesses mata-matas contra o Palmeiras. Então, eu enxergo com dificuldade, bastante dificuldade, que o Palmeiras passe desses dois mata-mata. Ele vai passar? Ele vai ser isoladamente favorito em cada um deles? Talvez, mas são dois, né? Um fenômeno estatístico diferente, você superar 2 vezes seguidas uma adversidade. Colocando o Botafogo aqui, só para a gente fazer um exercício, vamos dizer que passe o Grêmio e passe o Flamengo, isso numa semifinal colocaria o Atlético Mineiro jogando contra o River, mesmo tendo a segunda maior campanha, tendo que decidir fora no Monumental contra o possível finalista, que está ganhando tudo, que se reforçou muito, enfim, que tem todos os bastidores e todo o cenário favorável para ser campeão de novo, tendo esse time na situação mais adversa depois de enfrentar uma altitude. Então o chaveamento do Atlético Mineiro não é nada fácil, ele pode enganar, mas não é nadinha fácil. Um time argentino nas oitavas, altitude nas quartas e, digamos assim, o dono da competição na semi, é um caminho bem, bem difícil do Atlético Mineiro. E aí, dizendo, por exemplo, que o Botafogo passasse pelo São Paulo e chegasse numa semifinal, o Flamengo ainda decidiria o segundo em casa, lembrando que nos jogos entre Flamengo e Botafogo, o mando de jogo interfere, né? Tendo em vista que o John Textor limita os ingressos para o visitante e o Flamengo aplica a reciprocidade. Voltando aqui e colocando o Palmeiras passando do Botafogo, que deve ser até o cenário mais lógico, embora seja um confronto completamente aberto, aí o São Paulo teria essa vantagem contra o Flamengo do mando de campo, e o Flamengo, a exemplo do que aconteceu na última Copa do Brasil, teria que decidir fora de casa uma semifinal. Uma coisa que dá para dizer dessa Libertadores é que ela está completamente aberta. Não dá para a gente afirmar o que vai acontecer nem com o Flamengo, se ele vai passar do Bolívar, nem com o Palmeiras, se ele vai passar do Botafogo, nem com o Atlético Mineiro, se ele vai passar do São Lourenço, não é qualquer time, né? Ou até mesmo com qualquer um dos times principais. O que dá para dizer, o Fluminense, por exemplo, com The Strongest, o que dá para dizer é que o caminho do River, de fato, até a semifinal, quando vai enfrentar o Atlético, é um caminho, de certa forma, facilitado. Sim, é o time que realmente tem tudo a favor para tentar conquistar esse troféu, voltar a conquistar a Libertadores. Mas, fora isso, está tudo completamente aberto e os times vão ter que mostrar sua cara ali, vão ter que jogar tudo para poder passar. O que vai acontecer, ninguém sabe. Eu exercitei aqui uma espécie aqui de poder de adivinhação, mas só para tentar mostrar para vocês como está tudo completamente aberto e faltam 70 dias para isso começar, então os times vão se reforçar muito ainda. Tudo vai mudar ou nada vai mudar. Vamos acompanhar o que vai acontecer e a gente se fala mais perto, tá bom? Mas é muito difícil que o Grêmio não seja o primeiro do seu grupo e que o The Strongest seja o segundo depois desse resultado. O Grêmio enfrenta o Estudiantes de La Plata em casa, o Estudiantes já completamente desenganado na competição, não tem chance nem de Sula, então
isso aí já foi para o papo e o Fluminense vai ter que subir o morro, assim como o Flamengo. Um no primeiro, outro no segundo jogo, vão se revezar na cidade de La Paz. Será que vão trocar figurinhas? Conselhos? Não sei. Pelo menos sobre isso, o Flamengo tem a vantagem de já ter ido lá 2 vezes em alturas diferentes e de talvez ter adquirido alguma experiência com a turbulenta fase de grupos que teve o time de Tite, tá bom? Então é isso, muito obrigado e eu fui.